Olá pessoal, então a gente vai começar aqui mais um gameplay do canal Pensamento Radical, dessa vez com o jogo Punhos de Repúdio. Esse é um jogo que foi produzido aqui nacionalmente e trata do período da pandemia no Brasil, né? Milhares de pessoas perdendo a vida com a pandemia de Covid e, em paralelo a isso, um fenômeno de ignorância relacionado a discursos de anti-ciência e uma série de outros fenômenos como fundamentalismo religioso, extremismo político. Um momento muito peculiar aí da história nacional que esse jogo discute, né? Apresenta de forma satírica, né? A gente tem uma sátira. O jogo traz aí uma aventura, um game no formato de briga de rua, né, onde o personagem vai avançando de forma lateral na tela e olha, estou escolhendo aqui os personagens aqui. Acho que eu vou escolher aqui a menina que parece um Black Block. Então esse jogo é um jogo de briga de rua, né? Um estilo briga de rua, mas uma sátira política aí e social sobre o período da pandemia. Olha que interessante. A dificuldade aqui tem a ver com o Estado, Estado de Bem-Estar Social, e aqui o mínimo neoliberal. Vou escolher o Estado de Bem-Estar Social, né? Então, esse jogo trata desse período, é uma sátira. Aí a gente tem as notícias falando aí da pandemia, cloroquina, e aí no caso o fenômeno, né, das pessoas que, por conta de extremismo político, até estimulado por políticos poderosos, né, de alguma forma se expunham ao risco, né? Não usavam máscara, não se vacinaram e ajudaram a proliferar o vírus. Aí no caso é uma sátira, né? Claro que a ideia não é que ninguém parta para a violência, mas é uma sátira, né, desse momento. Primeira fase, eu acho que faz referência ao momento da pandemia, né, que estava rolando, pessoas perdendo a vida, ficando doente, e ao mesmo tempo a gente tinha pessoas por diversos motivos, né? Seja pelo hedonismo suicida, seja por um fanatismo político extremado, um fundamentalismo também religioso, estavam se expondo aos riscos, né? Aqui no caso, já tem até uma referência ali, ao movimento religioso do Bíblia sim, Constituição não. Aqui tinha essa do Jesus ia voltar em 2000 não sei se esse foi o ano das pichações, mas tinha essas pichações espalhadas por todo o Rio de Janeiro. O pastor referente a essas pichações aí recentemente foi até preso por conta que também estava fazendo discursos antissemitas. Nem sei se ele foi libertado, de repente está ainda preso. E no caso, os discípulos dele pichavam pela cidade, né? Essas mensagens e também estimulavam aí que as pessoas não tinham que se cuidar, que a pandemia era uma invenção, que
quem tinha fé não ia ficar doente, não ia morrer, e etc e tal. Jogando aqui com... A menina parece uma anarquista Black Bloc. Ó, e nitidamente os inimigos aqui fazem referência aos playboy, né, que estavam curtindo balada no meio no auge da contaminação. Menina manguaceira ali, ó, que também estava nessa onda, os barezinhos tudo lotado no meio da pandemia, né? Caraca, levei uma banda aqui. Caraca, isso aqui é corote, hein? A menina tá atacando corote, cara. Ah, isso aqui é mais alternativa, essa mina, hein? Bebe corote. O corote é até diferente a cor. Essa ali tá com energético. Dá um dash aqui. Esses maluquinhos aqui deve ser referência aos amigos do cara que fizeram o jogo, sei lá, conhecido deles. Aí. Caraca, levei um cara nojentão aqui, ó. Todo contaminado. Que o jogo sobretudo é isso, né? Os inimigos, eles são pessoas irresponsáveis, né? No sentido de estar se expondo e expondo outras pessoas à contaminação. O jogo ele foi produzido, né, nesse período, né, da pandemia, e apesar de ter alguns elementos que ainda são bem atuais, né? Essas pessoas, por exemplo, utilizando a camisa do Brasil aí, lembra muito esses manifestantes intervencionistas que a gente tem agora, antidemocracia, que não aceitaram o resultado da última eleição. Mas aqui no caso nem era isso, ainda não era nem isso. Eram pessoas que estavam se expondo no meio da pandemia. E essa fase aqui, nitidamente, eram as pessoas que estavam se expondo na pandemia, durante o auge da pandemia, e estando em festa, né? Se expondo em festa. Tinha várias baladas clandestinas, inclusive. Eu acho que isso é vida, hein? Ó o roqueiro. A perna de 3, cara. Olha a perna de 3, rapaz. Esse maluco é meio playboy, tipo um playboy. Tipo um maluquinho sem noção, tiozinho sem noção. Dos filhos da puta. Ó, a balada clandestina. É isso mesmo que eu tô falando. Aqui mesmo na zona norte do Rio, tinha lugares que não parecia que tinha pandemia, não. Aqui a gente tem um polo gastronômico aqui no bairro de Vista Alegre, e nesse polo tinha vista grossa das autoridades, e então os barzinhos ficavam cheios, mesmo no período que era proibido ter aglomeração. Acabava que rolava, as autoridades fingiam que não estavam vendo. Caraca. Bebida, última massacre. Eu sei que foi complicado. E aí eu acho que a referência é essa mesmo, a essa questão da aglomeração nas festinhas. Festa clandestina, etc.
mina do corote é mais chata, hein? Ai, me tirou uma vida, cara. Perdi uma vida. Essa mina engraçada aqui não é tão difícil não. Agora essa mina aqui do corote mesmo não. Chata demais. Tiozinho aqui é chato que ele ataca de longe. Depois de beber dá um orfadão. Caraca, toda hora eu perco energia nessa multidão aí. Cigarro. Ó, e esses pacotes aqui são pacotes do SUS. A gente tem energia e a gente tem... Ó, voadora. Já tô dando voadora faz tempo já. Mas eu acho que agora ela ficou com outro poder. A voadora ficou mais forte. Era essa perna de 3 aqui, ó. A ideia desse gameplay é mostrar um pouquinho o jogo. Aí, ó. Playboy. Caraca. Então, teve um período aí que uma coisa que ficou bastante em evidência foi essa questão do MD, né? Teve um cara tirando o céu. Teve um... Olha o especial. Teve um carnaval, cara, que inclusive eu tava andando na rua e eu via todo mundo falando de Michael Douglas. E eu viajando, pensava que o ator tava em exposição de novo, mas nada, era referência a MD e eu doidão achando que tinha alguma coisa do Michael Douglas que eu tava perdendo. Olha a doideira que foi isso, né? Aí depois, como eu descobri, me veio à cabeça todas as cenas do carnaval que eu tinha lido nos muros, Michael Douglas. Tinha visto os outros falar, e aí veio, caraca, tava vivendo uma realidade alternativa. Perdi mais uma vida. Caraca. Playboy. O inimigo é um drogadão. Virou um bebê chorão. Mas, na verdade, esse carnaval do Michael Douglas, que a gente teve essa coisa aí, foi anterior, né? Olha o bônus. Pô, tem terceiro. Foi anterior. Na pandemia, acho que essa moda já tinha passado. Inclusive, eu já tinha descobrido que Michael Douglas significava metanfetamina, MD, né? Verdade. Aí, ó. Referência ao presidente do Brasil, né? Antigo presidente que acabou de perder a eleição, que tripudiou, né, da pandemia, atrasou a compra de vacinas, fez caso da pandemia, ironizou até os doentes e ainda espalhou informações sobre falsos tratamentos de cloroquina, de remédio para verme. Acho que é o inimigo principal do jogo. Pelo menos parece isso, né? Precisando comer alguma coisa. Comprar um café. Comprei um café, cara.
aqui. Ah. É, quase não... Pastor, ou seja, está se fazendo referência aí, não à religião como um todo, mas a alguns líderes religiosos de algumas igrejas que também tentaram negar a ciência, negar a pandemia. E aí parece que aqui é justamente isso. Parece que aqui, essa fase aqui, faz referência ao fundamentalismo religioso que difundiu uma ideia de anticiência na população. A gente tinha cultos aglomerando pessoas, a gente tinha uma pregação em algumas igrejas para as pessoas não tomarem vacina, divulgação de falsos tratamentos, até gente vendendo a cura, né, da doença, a gente viu. Ah, que legal o movimento aqui. Doença se cura com fé. Ó, é justamente esse o papo, ó. Pastor Cruzes. Parece que é uma referência ao ex-prefeito do Rio de Janeiro, né? Que era um pastor também. Na verdade era um bispo. Caraca, já deu um reboque de vuvuzela. Opa, aí tá caramba. Loja de armas para criança, um debote sobre esse discurso pró-armamentista também, que incrivelmente algumas igrejas também reproduziram, né? Por isso que deve estar nessa mesma fase. Parece aquele Caio, ilustrador. Tá jogando no Switch. Essa galera deve ser tudo conhecido dos caras, cara, que fizeram o jogo. Uma vidazinha. Um cachorro. Será que aqui tem alguma coisa secreta? Tem um senhorzinho dançando ali. Garoto aqui. Catedral. Líder religioso armado, cara. Ó, um cara meio que lobotomizado, ou seja, é um deboche, né? É uma sátira a essa questão da doutrinação religiosa, né? Que as pessoas perdem o senso crítico. E o cara também tem um visual de ex-isso, sei lá, ex-drogado, ex-não sei o quê. Às vezes as pessoas saem de uma situação complicada, entram na igreja e acabam tendo uma postura mesmo acrítica, dogmática. Acho que a brincadeira ali é com isso. Olha essa doideira também. Esmininguido, cara. Que é um símbolo também. Assim, olha um personagem, parece a Damares, política de extrema direita, que inclusive se reelegeu na verdade, em cima do discurso de pânico moral, pregando os maiores absurdos que a gente tem aqui não é um jogo de intolerância religiosa, no sentido de que
Os símbolos religiosos aqui não aparecem como os inimigos do jogo, mas sim as pessoas que são intolerantes, né? No caso, que são símbolos de intolerância. Aqui no caso é uma brincadeira com o símbolo dos milinguidos, né? Aqui, ó, colonização trazendo arma para os índios. Mais uma vez, exploração comercial da fé. Então a crítica é isso, a exploração comercial da fé. Uma zoação com a Malafaia. Ó, tem toda uma historinha, cara. Não vou parar para ler aqui não, mas é uma historinha justamente fazendo uma relação aí com a realidade, né? Maluco dogmático aqui, alienado religioso. Mas eu tenho mais querendo ao dia. Massacre do selvagem, criador que deu, que é o seu salário, mão de Deus na política. É uma crítica à presença da religião na política, controle religioso das pessoas, convertido também a controle político. Essa fase então, o foco é esse, né? A crítica ao fundamentalismo religioso, a mistura de política e religião, a questão do mercado da fé e a relação disso com a pandemia, né? Caraca, perdi uma vez. E dá um chute aqui. Caraca. Peguei a perna de trás. Vamos lá. Ó, falei. O Crivella aqui, prefeito do Rio de Janeiro, né, durante boa parte da pandemia, tiveram vários casos absurdos aí de intromissão, né, da igreja, da religião no meio da política, mistura da política com religião, lobby da política para os interesses religiosos do prefeito, coisas escandalosas. Política de pânico moral também, teve o caso lá do HC Cruzada das Crianças, que o prefeito tentou proibir, umas coisas absurdas. Mas em relação à pandemia, depois que ele saiu também, a gente teve o retorno do Paz, que já tinha sido prefeito, e é interessante que a coisa até agravou, cara, no sentido de o Paz reabriu as escolas e todo mundo teve que estar nas escolas antes mesmo de ter a vacina, né? As escolas voltaram com Paz, não chegou a voltar com Crivella. No que diz respeito à pandemia aí, a gente teve até mais irresponsabilidade aí do novo prefeito, né, que é o atual prefeito, Paz. Criaram umas regras muito esquisitas para o retorno, que não era necessário a vacina para as escolas voltarem. Doideira. Ó, uma mistura de esmilinguido com o mosquito da dengue. Ainda tem uma arma.
doido? O Milinguido soltou um fuzil aqui, cara. Matou com uma porrada, cara. Também tiro de fuzil, né? Ah, Milinguido. Especial, hein? Especial de Milinguido, já era, hein? Ih, cai no poço. É tipo um inferninho. Galera que não pagou o dízimo. Ah, meu irmão. Mais um, hein? Pô, eu nem tinha visto que tinha um cara aqui, cara. Caraca, que fase chata, hein? Pô, tinha que ter pego isso antes. Ó, as riquezas. O pastor tá aqui. Aí. Olha quem é. Ex-prefeito do... O cara regenerou, cara. Não vai regenerar não. Andando que nem um vampiro, cara. Matou mais uma. Mais... Cadê o golpe especial? Isso! Matei o cara no golpe especial, hein? Então, é um joguinho, cara, que é uma sátira política aí.
a cultura, a política aí atual, né? Caraca, aquilo dali foi bem mais rápido que eu. Pelo menos foi de segundo. Então é uma grande sátira aí. É um jogo interessante aí, porque trata de uma época aí que é importante que a gente não esqueça, né? Os absurdos aí que foram colocados por movimentos extremistas, de extrema-direita, de fundamentalismo religioso, de ataque às políticas públicas de saúde. Agora é uma terceira fase. Vamos fazer essa ultimazinha aqui. Parece que é sobre cloroquina, hein? Ou seja, essa fase aí se refere ao pseudo-tratamento, né, que o presidente tentou empurrar. Aí essa ideia também de liberdade, de opinião acima da ciência, acima da saúde pública. O indivíduo acima da saúde pública, acima da sociedade como um todo. Essa ideia aí foi bastante difundida aí, né, durante o período da pandemia. Aí, aqui a gente tem uma referência às passeatas de defesa da liberdade, que na verdade eram passeatas de anti-ciência, de pró-contaminação, né? E o símbolo dessas passeatas é interessante aqui que é o mesmo que está sendo utilizado agora pelo movimento pró-intervencionista, pró-ditadura militar que está acontecendo aí. Galera que perdeu a eleição tá aí se vestindo de verde e amarelo e olha o carrinho com o símbolo dos confederados, só que com as cores do Brasil. Confederados da extrema-direita americana. Ame ou deixe, que era um lema da ditadura. Essa extrema-direita brasileira, que foi contra as vacinas, que foi contra o isolamento social, ela tem essa história, né, de machismo, verde e amarelo, a associação ali dessa galera ao fascismo, que pode sim ser associada, porque a gente viu agora mesmo, né, esses extremistas de extrema direita aí fazendo saudação nazista em um ato recentemente. A gente tem aí foto do atual presidente, até então, né, vai trocar em janeiro, do lado de um cara fantasiado de Hitler. Então, a extrema-direita brasileira tem raízes no autoritarismo nacional, da ditadura, mas também no internacional. Ó a Terra plana. Terra plana, cara.
a Terra plana. Terrabolistas. Terraplaninho. Caraca, aí. Tinha uma política, tinha uma dessas figuras da extrema-direita que era não sei o que, Capitã Cloroquina. Um remédio de malária, de outra doença, que se espalhou falsamente que combatia a Covid, e os doidos da extrema-direita, motivados pelo presidente e por outros políticos de extrema-direita, começaram a tomar, e como todo remédio tem efeito negativo, né? Então, além de não curar a Covid, a pessoa às vezes tomava pensando que estava prevenindo e acabava se expondo, confiando numa coisa que não funciona, placebo, e ainda tem os efeitos colaterais da coisa. Mas às vezes tinha várias pessoas que ficaram doentes por conta de estar tomando o remédio. Eles tratam a coisa da destruição do SUS, né? Vamos lá. Essa galera bizarra aqui é uma referência a cloroquina, né? Ninguém ficou monstruoso não, mas teve gente ficando doente por conta de algo que era só placebo. Então é uma brincadeira, vamos dizer assim, com isso, né? Uma ironia. E engraçado essa coisa da bandeira também, né? O pessoal fala agora de retomar a bandeira do Brasil, por conta que passou a eleição e esse movimento de extrema-direita, extremista, foi derrotado na eleição. Mas é interessante também que a bandeira nacional faz referência a um símbolo do império, né? Da família real. Então não significa riqueza, nata, nada disso. É um símbolo monárquico. Então, esse papo de nossa bandeira nunca vai ser vermelha, faria todo sentido ser vermelha. O Brasil significa... O nome Brasil vem justamente do pau-brasil. E o pau-brasil é justamente uma árvore, né? Que produz uma coloração vermelha, né, no seiva dela, o pigmento que sai dali. Brasil de brasa, né? Ah, que coisa morta que tá batendo com a mãozinha, né? Pé de cabra é melhor. Fase do elevador. Então faz todo sentido a bandeira do Brasil ser vermelha e não verde e amarelo da família monárquica lá, imperial, do império. Muito mais sentido a bandeira ser vermelha. Eu não sou desses defensores do verde e amarelismo, não. Tem até um texto bem interessante da Marilena Chauí sobre esse verde amarelismo. Mas é interessante, mas
posteriormente, durante a Copa, ela acabou tendo a Copa que o governo do PT estava no governo, ela acabou tendo uma postura bem verde-amarelista também, defendendo os meros eventos na época. Mas o texto é legal, quem puder pega para ler. É uma crítica a essa ideia de patriotismo desconectado dos problemas nacionais concretos, a luta de classe, etc. Bem interessante. Tá no SUS. É, usar gotinha. Aí, ó, anticiência aí, ó. Tio do Zap. É o tio do Zap aí. Aí, tiozão do Zap. Cara com pinta de miliciano. Tio do Zap. Uma das coisas que rolou muito, né, nessa pandemia foi justamente o fake news, né? Tivemos uma epidemia de fake news sobre tratamento, sobre diversas coisas, né? Pânico moral. Pensava que ia encher, né, especial. O ataque do cara é mandar um fake news, cara. E os mímios vão tudo juntar no cara. Caraca. Virou um fascistão. Olha o fake news ali na mão dele. Ah, ficar que é pra bater, cara. Ah, já pra dar especial. Ah, ficar aqui batendo só faz especial, né, gente? Fake news da extrema direita. Então o grande inimigo desse jogo é realmente o negacionismo e a extrema direita, né? Fundamentalista religioso. Ah, matei. Ah, meu irmão. Então, a gente então tem aqui um jogo que é um jogo aí de crítica aí a conjuntura política nacional, o extremismo político, o fundamentalismo religioso, fake news e um trabalho aí com vários elementos, né? Desde pastores gananciosos, corruptos, até essa figura aí, ó, do presidente de extrema-direita. Então, esse jogo aí tá na Steam, tá baratinho, pega na Steam, vai sair também para PS4, outras plataformas, é um jogo divertido e é interessante porque é nacional
e também porque tem esse fundo aí político, cultural, que é uma parte da nossa história, infelizmente é uma parte triste da nossa história, mas que é importante ser revisitado, né? Refletido. Então fica aí a dica desse game, Punhos de Repúdio. Peguem para jogar e quando estiver jogando, pensa aí no período difícil que vivemos e que ainda a gente vai ter muito trabalho pela frente para superar todos os problemas que a gente tem desse período aí para cá. Essas pessoas responsáveis por mortes ainda estão por aí de alguma maneira. O discurso de ciência, o pânico moral, o fundamentalismo religioso. Então, tudo isso ainda precisa ser revisitado e refletido e enfrentado. Então é isso aí, pessoal. Fica por aqui nossa live do game Punhos de Repúdio. Valeu, galera!